Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá a todos, estamos com mais um programa voltado ao empreendedorismo. Nosso programa agora se chama Jovem Empreendedor. Bem, como dissemos semana passada, a gente ia trazer um representante da Unidade UTO de Projetos para falar mais ou menos em que eles ajudam os jovens empreendedores. Este é o Valmir, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Ele é formado em administração, é doutor, certo? Em empreendedorismo, estratégico, cultura e aprendizagem organizacional. Isso. Ele trabalha na área administrativa do Instituto Federal e é o supervisor da Unidade UTO de Projetos. Ele tem algumas experiências como empreendedor. Ele abriu empresas de papelaria, confecções, representação, escola de inglês e consultorias. E hoje ele é só professor e servidor público. Valmir, por que o jovem deve começar desde cedo a ter uma experiência ou uma ligação com o empreendedorismo? Como foi sua experiência no empreendedorismo e a lição que tirou disso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Só quero destacar que essas experiências não foram más experiências, né? Foram aprendizados e esses negócios acabaram sendo vendidos, né? E passados para terceiros. Agora, mesmo que fossem... que tivessem sido problemas assim na minha carreira, né, também seriam aprendizado, né? Os empreendedores aprendem também com seus erros, né? Pegando os grandes empresários como exemplo, né, o Henry Ford, que montou a Ford Motor Company, ele quebrou 3 vezes antes de montar a Ford Motor Company, né? E a cada experiência que ele teve, positiva ou negativa, ele teve a aprendizagem nessas experiências, né? Então, chega mais perto do... as experiências sempre trazem aprendizado para o empreendedor, né? Bom, minha experiência com empreendedorismo, eu tive assim, familiares que também eram empreendedores, então isso me ajudou a ter contato com o empreendedorismo desde cedo, né? Isso é importante para o jovem porque as pessoas só aprendem na medida que elas têm contato com alguma informação, né? Para deixar isso mais claro, a gente pode usar como exemplo a teoria do chá, né? CHA, que seria conhecimento, aprendizagem, conhecimento, habilidade e atitude, né? Então essa sigla chá, CHA, né? Conhecimento, habilidade, atitude, ela pode mostrar como que a aprendizagem, né, se desenvolve e como as pessoas internalizam esse conhecimento, né? Vamos pegar como exemplo um jovem que está aprendendo a dirigir, né? Então, vocês jovens, quando forem tirar sua habilitação, né, vocês primeiro vão pegar o manualzinho da autoescola e vão decorar aquele manualzinho, né? Cheio de placas de trânsito, regras, né, de sinalização, etc. Então, inicialmente, vocês estão adquirindo o conhecimento, seria o C do chá, né? Vocês estão decorando a teoria, decorando quais são as regras, as placas, seus significados e por aí vai. Vocês, embora já possuam conhecimento, ainda não podem dirigir o carro. Vocês não têm ainda habilidade para dirigir o carro, né? Então, essa segunda etapa seria o H, habilidade, que você desenvolve na medida em que você vai ter aula com o instrutor, você vai desenvolver as suas habilidades de forma supervisionada por um instrutor, para que não haja risco, né? Para você e para os demais. E com o tempo você vai ter habilidade suficiente para dirigir sozinho e vai ter sua habilitação. Habilitação provisória ainda, né? Quando vai vir a habilitação definitiva? Daqui a 1 ano só. Por que isso? É o tempo que o jovem vai ter para internalizar, fixar esse conhecimento e habilidade que ele teve, de forma que ele tenha atitude, que seria o A da sigla chá, né? Então, só após 1 ano de prática, que o jovem vai ter atitude para conseguir dirigir de forma autônoma, ou seja, ele não vai mais ficar olhando para o pedal, para a marcha que ele troca, né? Ele vai dirigir praticamente
de forma automática, né? Com o empreendedorismo é a mesma coisa, né? A gente tem que desenvolver esse chá, o conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, o jovem tem que ter acesso à informação e tem que saber o que é montar uma empresa, o que é ter um negócio, quais são os riscos, se ele tem aptidão para isso ou não, se é uma opção de carreira para ele ou não, né? Mas só conhecimento não basta, né? Só conhecimento teórico de sala de aula ou de ouvir falando na televisão não basta. Ele tem que ter também habilidade, né? Esse jovem tem que ser estimulado a participar de projetos na escola, no seu meio social, né? Pelos seus pais, né? De forma que ele desenvolva desde pequeno, desenvolva essa capacidade de analisar risco, prazo, né? Retorno do investimento do seu projeto, né? Então, a criança, quando recebe uma mesada, né, por exemplo, ela simplesmente gasta essa mesada ou o pai pergunta para ela onde ela gastou, como ela gastou, né, se ela conseguiu administrar esse dinheiro ao longo de um mês ou não, se foi suficiente ou não, né? Então, isso já começa a desenvolver nas crianças, né, desde cedo, essa ideia de projeto, né? Eu tenho um recurso que eu vou ter que gerir esse recurso durante um mês e vou ter que prestar conta no fim do mês desse recurso para o meu pai, né? Conseguir poupar, não conseguir poupar. Então, isso já começa a estimular o jovem a ter uma noção de projeto, né? Planejamento, começo, meio, fim e retorno, né? Feedback de todo o processo. Com o empreendedorismo, isso é fundamental, né? Assim como para aprender a dirigir, também para pensar em montar um negócio, pensar em montar um projeto qualquer. Por isso é importante que o jovem tenha acesso à informação desde cedo. E o que é a Unidade Hotel de Projetos? Bom, nós somos uma pré-incubadora e nós vamos dar todo o suporte para o empreendedor, para o candidato a empreendedor, para que ele possa elaborar um projeto, um plano de negócios, né? Então, só para deixar claro, nós temos as pré-incubadoras, que seriam os hotéis de projeto, e temos as incubadoras que vão incubar a empresa já com seu CNPJ, já formalizadas, já abertas. Então, né? A unidade hotel de projetos é só do planejamento do negócio. Exatamente. A gente vai hospedar esse jovem empreendedor para que ele elabore o seu planejamento, o seu plano de negócios. Quando ele montar a empresa dele, já com o plano já montado, bonitinho, aí sim ele vai procurar uma incubadora e vai ficar durante período de 5 anos nessa incubadora. No hotel de projetos, ele fica até 1 ano, que é o prazo que ele tem para elaborar o projeto dele, para colocar no papel as suas ideias, verificar se isso é viável ou não, analisar mercado. Tudo isso com suporte de professores, né? Suporte do Instituto Federal, biblioteca, laboratórios, né? Então, esse jovem ele vai ter toda a infraestrutura, né, e suporte necessário para elaborar um projeto, verificar se isso é viável ou não. Se for viável, aí sim ele monta a empresa dele, né, abre o CNPJ e pode procurar um sócio, um investidor anjo, né, buscar recursos governamentais e buscar talvez uma incubadora para continuar a ter esse suporte de uma instituição de ensino. E por que o IFE disponibilizou este projeto? Bom, o objetivo do hotel de projetos é também fomentar o empreendedorismo, né? Só chega mais perto do microfone. O nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo junto aos jovens, né? Então, inicialmente nós começamos com palestras, né? Com o acesso a essa informação, assim como nós comentamos no caso do chá, né? Então, nosso objetivo é divulgar a informação para que os jovens tenham acesso, é disponibilizar uma sala para que eles tenham um lugar onde pesquisar, um computador para fazer pesquisas, bibliografia sobre empreendedorismo e possam começar a vivenciar, a desenvolver habilidades em relação ao empreendedorismo, né? E com o tempo ele vai montar seus projetos, alguns vão dar certos, outros não, né? Então ele vai desenvolver uma habilidade e atitude para poder realmente montar a sua empresa. Então nosso objetivo, o objetivo do IFE, é fomentar o empreendedorismo junto principalmente o público do Instituto Federal, né? Mas lembrando que o nosso hotel de projetos, ele não se restringe só aos alunos do IFE, né? A comunidade pode também usufruir dos nossos recursos, né? Então, para você ter uma ideia, uma equipe que vai ficar hospedada no hotel de projetos, ela pode ser composta pelo menos por um aluno do Instituto Federal
mas também pode ser composta por alunos de outras escolas, professores, né? Ou seja, toda a comunidade pode usufruir, pode montar uma equipe que tenha pelo menos um aluno do Instituto Federal para montar um projeto e incubar esse projeto, hospedar esse projeto no nosso hotel de projetos. Quem teve a ideia de fazer o hotel de projetos? Ou veio de outras instituições e é um padrão? O hotel de projetos ele já existe no mundo inteiro há muito tempo, né? Ele já tem em vários países, isso já faz parte da cultura, inclusive, né? No Brasil, eu não tenho o dado exato de quando isso começou, mas após os anos 90, começa a ficar mais forte essa cultura empreendedora. Até porque o mundo tem acesso a mais fácil informação com a internet, a globalização das informações. Então, iniciativas que inicialmente eram pontuais em alguns países começam a ficar conhecidas, né? A exemplo do Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Que é um centro empreendedor e de lá surgiram várias empresas gigantes que nós conhecemos hoje, né? Então, Microsoft, Apple e outras empresas aí usufruíram toda essa estrutura, né? Essa concentração de pesquisadores numa área compartilha o conhecimento e faz com que os conhecimentos se multipliquem, né? Então, essas iniciativas de concentrar pesquisadores numa mesma região passa a ser replicada em outros países também. Então, vários países começaram a adotar esses polos de empreendedorismo, né? Inicialmente com as universidades, né? E hoje nós temos já também empresas que fazem isso, né? Nós temos vários exemplos de empresas que criam polos de pesquisadores para compartilhar conhecimento entre empreendedores, né? A exemplo de Porto Seguro, Banco Itaú, Google e várias Samsung e outras empresas que oferecem para esses empreendedores subsídio, patrocinam os projetos para que esses jovens empreendedores elaborem seus planos de negócio, né? Tenham apoio financeiro e também logístico, físico, e compartilhem um espaço, compartilhem experiências para que eles possam multiplicar o conhecimento, né? E crescer mais rapidamente. Quais são as empresas que apoiam a unidade hotel de projetos ou o empreendedorismo? Isso é importante. Nós temos alguns parceiros, né, que nos apoiam. O Sebrae, aqui na região do Alto Tietê, nos dá um apoio muito forte. As prefeituras aqui da região também, né? Algumas empresas aqui da região também nos auxiliam, né, com ideias a serem solucionadas na empresa. Assim também como outras incubadoras, né? A exemplo do CIETEC e da USP, que nos forneceu um modelo de plano de negócio para a gente começar a montar uma estrutura para os nossos hóspedes, né? Como que ocorre a seleção e quais são os critérios? Bom, nós temos dois caminhos. A gente tem um edital anual, pelo qual isso está no site, tá, do Instituto Federal. Então, os jovens empreendedores montam a sua equipe, leem o edital e eles podem submeter um projeto para nossa análise e ocorre a seleção... Em abril. Em abril, obrigado. Né? Ocorre a seleção em abril. Então, ele faria uma seleção individual, né, por meio do edital em abril. Nós também temos uma outra maneira de hospedar o candidato, que a gente chama de desafio empreendedor, né? Então, é um concurso em que os alunos do Instituto Federal eles podem propor ideias, planos, ideias de inovação mais incremental ou mais radical, né? Sobre um produto ou serviço, tanto faz, né? E esse concurso vai selecionar alguns projetos. Eles vão sendo capacitados para elaborar um projeto. Então, para você ter uma ideia, essas equipes eles passam por um treinamento com o pessoal do Sebrae, com consultores do Sebrae, né, para capacitá-los para entender o que é uma análise de mercado, né? Eles também têm apoio dos professores na área técnica do Instituto Federal para verificar se essa sua ideia, que inicialmente pode ter sido
assim, Uma coisa doida. uma coisa doida, né? Falando mais informalmente. Esse professor vai ajudá-lo a entender se aquela ideia é tecnicamente viável, né? Então, com esses dois suportes, né, o Sebrae dando um apoio em relação à análise de mercado, para saber se o público-alvo é adequado, se tem mercado para isso ou não, se a região que ele vai atender tem público para isso, e os professores do Instituto Federal, com a sua expertise técnica, né, dando suporte e fazendo com que esse conjunto de candidatos analisem se essa ideia é viável tecnicamente, né, se existe matéria-prima para isso, existe recurso, né, se tecnicamente ela é viável. Então, com isso, né, o aspecto técnico, o aspecto mercadológico, esses jovens conseguem verificar se o seu projeto é viável ou não. Né? Que tipo de ideias pode estar sendo trabalhadas para o próximo desafio empreendedor? Isso é interessante. Alguns jovens falam assim, mas é difícil ter uma ideia, né? É difícil pensar fora da caixinha e pensar em alguma coisa que possa virar, que possa me transformar num novo Facebook, o Google da vida, né? Às vezes as ideias são coisas simples que podem ser transformadas em um produto ou serviço, né? Um exemplo que o pessoal costuma utilizar é o exemplo da gambiarra, né? A gambiarra é aquela solução que as pessoas utilizam para alguma necessidade urgente ali da hora, né? Então, é aquele araminho amarrado no zíper, né? É aquele durex na barra da calça, é aquele... prego no chinelo. Um preguinho no chinelo, bem, né? Um grampinho no chinelo, né? Esse tipo de coisa podia virar um produto ou serviço, né? Então, aonde a gente vê gambiarra, a gente pode pensar que aquela adaptação, né, temporária ali podia se transformar num produto ou num serviço, né? Então, muitos empreendedores que estão atentos, né, a essas oportunidades do mercado, eles ficam atentos a gambiarras que acontecem por aí, né, e transformam isso num produto ou num serviço que pode ser ofertado, né, a um público-alvo adequado. Né? A gambiarra seria uma inovação, vamos dizer assim, um pouco mais incremental, né? Ou seja, alguma coisa que já existe de certa forma no mercado e eu estou adaptando, melhorando para vender isso para um certo público-alvo. Né? Alguns empreendedores também têm ideias mais radicais. São aquelas ideias que transformam ou criam uma nova oferta de produto ou serviço. Né? Exemplo do que aconteceu com o Facebook, com o WhatsApp, quer dizer, não existia um padrão, uma referência para aquele produto ou serviço. Né? E aquele empreendedor ele parte do zero e cria uma nova oferta, uma nova classe de produtos. Eu acho que essa possibilidade de criar uma coisa nova e não ter um padrão é o que deixa a ideia ainda melhor. Sim, né? As inovações radicais, elas são muito mais valiosas do que as incrementais. As incrementais são mudanças pequenas no produto ou adaptações do produto ou serviço. Né? Por serem mudanças pequenas, consequentemente, o seu lucro, né, que você teria com aquilo deve ser menor. Né? Já uma inovação radical, se der certo, o seu retorno será muito maior. De onde vem o termo hóspede? Então, é justamente porque nós vamos hospedar esses candidatos no nosso hotel de projetos. Né? Ou seja, esse grupo de empreendedores, formado lá por um aluno do IFE, um professor, um servidor, né, um colega de trabalho desse aluno, né, eles vão ficar hospedados, não vão dormir no hotel. Né? Eles podem usufruir do espaço do hotel de projetos. Esse espaço é uma sala com computadores, mesa, né? E esse grupo de pesquisadores, de empreendedores, eles podem fazer pesquisas, consultar a biblioteca, professores, né? Então é um espaço compartilhado para que eles possam desenvolver os seus projetos. Né? O que exatamente é o plano de negócio? Tá. O plano de negócios, ele nada mais é do que um planejamento escrito, né? com as fases para que esse empreendedor possa analisar se o projeto dele é viável ou não. Né? Então, quando a gente pensa numa empresa, a gente consegue visualizar alguns pilares
principais da empresa, né? Então, a empresa tem como pilares principais a parte de marketing e vendas, a parte de produção, a parte de operações, né? Pessoas e a financeira, né? Então, eu tenho 5 pilares que são os pilares principais de uma organização. O plano de negócio nada mais é do que você vai descrever, né, um projeto no papel com esses 5 pilares, né? Então, como que será a minha abordagem ao cliente, a minha divulgação, ou seja, a parte de marketing, né? Como será a minha produção, né? Como eu vou produzir aquele produto, né? Qual matéria-prima, o que compõe aquele produto, as especificações técnicas, normas que regulamentam a produção desse produto, né? Eu também vou ter o pilar da logística, né? Que região que eu vou atender, como que eu vou distribuir, armazenar esse produto, né? Pessoas. Quais as pessoas capacitadas para produzirem isso, né? Fornecedores. Fornecedor, cliente, público-alvo. Então, e por fim a parte financeira, né? Será que a produção vai gerar o lucro que eu quero realmente, né? Os empreendedores, quando eles montam um negócio, eles têm uma expectativa de retorno do seu investimento. Então é importante que quando você vai elaborar o seu projeto, você verifique que ali, ao final de 1 ano, 2, 3, 10 anos de trabalho, qual vai ser o seu retorno sobre o investimento, né? Então muitos empreendedores acabam montando um negócio, obrigado, montando um negócio sem saber qual vai ser o seu retorno do investimento, né? E às vezes eles têm um retorno menor, um retorno aquém do que ele esperava, né? E isso é muito prejudicial porque ele acaba usando o dinheiro da empresa para sobreviver. Então ele descapitaliza a empresa, porque o que ele precisa para sobreviver é mais do que ele tem efetivamente, né? E ele descapitaliza a empresa, ele queima estoque da empresa, queima capital de giro e fica uma empresa muito vulnerável às oscilações de mercado. Então a gente vê muitos casos assim, empresas que não têm um planejamento, não sabem exatamente o quanto eles ganham por operação, não fizeram esse plano de negócios antes de montar a sua empresa, e eles não têm esse controle efetivo das operações. Então eles acabam utilizando o caixa da empresa para pagar a conta pessoal, misturam caixa, as contas pessoais com as contas da empresa, né? E no fim do mês, eles não sabem se tiveram lucro ou não, né? Eles conseguem sobreviver, pagam suas continhas, mas não sabem efetivamente qual operação deu retorno ou não para essa empresa, né? Isso fica mais difícil quando uma empresa tem 2 ou 3 produtos. Imagina, eu produzo canetas, eu produzo né, canecas. Eu quero saber o quanto cada operação é rentável para a minha empresa, né? Então, a operação caneta é rentável para a minha empresa? Eu tenho lucro na produção de canetas? Ou eu tenho lucro com a produção de canecas? Se eu não fizer esse controle, pode ser que no fim do mês ou no fim do ano, eu tenha algum lucro. Mas eu não sei exatamente de onde veio esse lucro. Então é necessário que as empresas tenham esse controle efetivo das suas operações para que eles consigam avaliar se a operação caneta é rentável ou a operação caneca é rentável, né? De repente eu posso eliminar a operação caneta e ficar só com a operação caneca, né? Ou vice-versa. Eu também posso decidir, caso a operação caneta não seja rentável, o que nela não é rentável. Pode ser que a distribuição não seja rentável. Eu posso terceirizar a distribuição da caneta, né? Então, o empreendedor, o empresário, quando ele tem esse plano de negócios elaborado, ele consegue ter uma visão das suas operações, ele consegue tomar decisões como essa e manter a sua rentabilidade, a sua saúde financeira, né? Bem, após o intervalo a gente vai falar sobre algumas empresas ou ideias inovadoras que foram hospedadas em incubadoras e hoje deram certo. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba café
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. E na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Estudo numa faculdade particular. E na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto... E ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é. Em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Bem, como dissemos, a gente ia apresentar algumas empresas. Como foi no caso da Brand Photomedicine, não sei falar. Eles foram incubados pelo CIETES e a ideia delas era um curativo gerado a placa solar, que é bem, bem legal. Existem outros exemplos de negócios que deram certo, mas ao decorrer a gente vai falando delas. Eu só queria fazer mais 2 perguntinhas antes de encerrar. O que você acha sobre o projeto, a sua opinião pessoal? O projeto? Da Unidade de Projetos. Ah, sim. Olha, iniciativas como essa são fundamentais para fomentar o empreendedorismo, né? Como a gente comentou em relação à aprendizagem, né? Primeiro a pessoa tem que ter acesso à informação. Se a gente não divulgar essa possibilidade que os jovens têm, principalmente considerando a nossa situação econômica, né? A realidade em relação ao mercado de trabalho que vem mudando a cada ano. Então não é só que a situação econômica. O próprio mercado de trabalho vem mudando. A gente percebe isso. Os jovens estão percebendo isso, né? Cada vez mais se contrata estágio, se contrata autônomos, né? Se contratar por meio de cooperativas, né? E cada vez menos você tem aquele emprego tradicional, CLT, né? Ou mesmo o funcionalismo público vem mudando sua característica. Os servidores atuais, os servidores novos que entram agora, já não tem mais aquela configuração, né, em relação à aposentadoria como era antigamente, né? Então, até porque isso não se sustenta. Então, o mercado vem mudando, né? Então, o jovem tem que ser mais empreendedor, né? Mesmo trabalhando numa empresa, né? Então, esse comportamento empreendedor, ele vai ser necessário para que o jovem tenha o seu próprio negócio ou para que ele trabalhe numa empresa também, né? Então, as empresas hoje valorizam esse comportamento empreendedor no jovem, né? Como a gente comentou no módulo anterior, essa noção de projeto, né? Análise e planejamento, começo, meio e fim, feedback, retorno para melhorar e aprimorar constantemente esse meu planejamento, né? É importante que os colaboradores, do modo geral, sejam eles CLT, autônomos, cooperativa, servidor público, né? Qualquer que seja esse empregado,
ele tenha essa noção de projeto, né? E se comprometa com os resultados desse projeto. Né? Então, aquele tipo de colaborador, de empregado, que simplesmente trabalha das 8 às 5, bate seu cartãozinho, vai embora para casa, não pensa em mais nada, né? Isso não vai existir mais, né? Hoje as pessoas têm que se comprometer com os resultados da empresa, para que possam ter participação em lucro, benefícios, e continuar, fazer com que a empresa continue crescendo, porque se a empresa fechar, ele perde o emprego. Né? Então, iniciativas como essa, do Instituto Federal e de outras universidades, com suas incubadoras, pré-incubadoras, né? As empresas, como nós citamos, que têm as suas aceleradoras ou os seus espaços compartilhados, os coworkings, né? São fundamentais para que os jovens, cada vez mais, desenvolvam, né, o conhecimento, habilidade e atitude em relação ao empreendedorismo, né? E possam, num futuro breve, melhorar nossa economia, né, tornar o Brasil um país mais próspero, não só vendendo commodities para o exterior, né? Então, algodão, ferro, carne, né? E sim produtos com valor agregado, né? Como os países mais industrializados fazem, né? Então, ao invés de vender laranja, eu posso vender suco de laranja processado, né? Com valor agregado maior, né? Com um lucro maior para o nosso país. Né? Então, essa noção de projeto é fundamental, né? Seja para ter um emprego, ser empregado, ou para ser um empreendedor, montando a sua própria empresa. Né? Você, com as suas experiências no ramo de empreendedorismo, que tipo de conselho você daria para alguém que está pensando em entrar? Então, eu estava assistindo uma entrevista do Diego Hipólito, né, que ganhou medalha de prata agora nas Olimpíadas. E ele comentou como ele sofreu, né, em Los Angeles, em Pequim, para agora conseguir medalha de prata. Né? Então você vê, um cara que vem há 12 anos treinando, né, todos os dias, algumas horas por dia, para ter um resultado agora. Né? Quantos nãos esse atleta teve na sua vida toda? Né? Então eu acho que isso tem que ser uma constante na nossa conduta. Né? Esse comportamento de ser resiliente, de ser persistente, entendendo que o não faz parte do processo. Né? Então nós vamos tomar 10, 15, 20 nãos para conseguir um sim. Né? Então cada vez mais é necessário que o jovem seja mais perseverante, mais persistente nas suas iniciativas e não abandone as suas ideias no primeiro não, no primeiro obstáculo. Né? Não desistir, né? Não desistir. Aliás, os obstáculos nos fazem aprender mais. Né? A cada tombo que eu tomo, eu aprendo como cair, né? Aprendo como me levantar, fico mais resistente, né? E com isso eu vou desenvolvendo competências para poder não errar lá na frente. Né? Agora eu queria agradecer a sua presença. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, foi muito bom. Foi como se fosse um papo bem aberto. Obrigado. Então, no próximo programa a gente vai falar de empresas que aceitam essa política aberta de inovação. Porque você não precisa você sozinho criar, você pode criar dentro de uma empresa. Então é só ficar ligado no próximo programa. Muito Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado. Parou?